Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Professor Friedman, onde eu falo de tudo sobre o seu ingresso na Petrobras, seja como engenheiro de petróleo ou técnico de operação. E no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos aí na expectativa para um novo concurso da Petrobras para nível superior, incluindo vagas para engenharia de petróleo. E já sabemos também que a banca será a Sesgran-Rio. Diante disso, eu decidi resolver aqui para vocês a última prova da Sesgran-Rio para engenharia de petróleo, que foi em 2018. Essa prova teve aí 70 questões do tipo ABCDE, sendo 20 de conhecimentos básicos, português e inglês, e 50 de conhecimentos específicos, que tem matemática, física, química, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos e petróleo. Como são 50 itens, eu fiz várias resoluções aqui para vocês, dividi em vários vídeos e especificamente nesse vídeo eu vou resolver as questões de física desses assuntos aqui, ó, mecânica e hidrostática, beleza? Então se você gosta desse conteúdo, se você quer passar na Petrobras, deixa aí seu like, se inscreve aí também no canal e vamos que vamos resolver essas questões. Bom, a primeira questão aí, ó, ela fala o seguinte: um objeto é acelerado a partir do repouso por uma força F constante durante um tempo t e atinge a velocidade v0. Ó, força agindo durante um tempo t. Se você já estudou impulso e quantidade de movimento, você já mata isso daí, né? Nós sabemos que o impulso é nada mais que a variação, impulso, né, que é força vezes o ΔT. Isso é a variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento vai ser o quê, né? mv, a variação desse produto aqui, ó, massa vezes velocidade. Isso é a quantidade de movimento. Beleza? Nesse caso aqui, ó, como a partícula saiu do repouso, né, a partir do repouso aqui, ó, então, simplesmente a gente vai ter o impulso, né, que é a força vezes o ΔT, igual à quantidade de movimento final, né? Porque saiu do zero, o que o impulso agir ali vai ser a quantidade de movimento final, que é m vezes velocidade final. Beleza? E aí, ó, nessa questão, o que ele quer saber? Vamos ler o restante aqui, ó. Se a massa desse objeto for dobrada ao ser novamente acelerado a partir do repouso pela mesma força F durante o intervalo de tempo 3t, ó, então dobrou a massa e o tempo da força agindo ficou 3t, o triplo. Qual vai ser a velocidade final? Então, ó, bora isolar a velocidade final aqui, para ver como é que fica a expressão. Velocidade final nada mais é que força vezes ΔT dividido pela massa. Passei a massa aqui para baixo, né? Dividido pela massa. Tranquilo? Então, na situação 1, ó, Sesgran-Rio adora a questãozinha de situação 1, situação 2, né? Na situação 1, a velocidade é V0. Então, V0 é igual a força F, vezes o tempo é T, ele chama de T ali, né? Dividido pela massa do objeto, né? E na situação 2, como é que fica? Na situação 2, a gente quer saber a velocidade final, né? Então, eu vou chamar de V. Vai ser igual a força F, ó, mesma força F, né? Mesma força F, então F, vezes o tempo agora é 3T, 3T dividido pela massa que dobrou, que agora vai ser 2m, né? Como Ft sobre m é V0, ó, isso aqui vai dar 3 sobre 2 vezes V0, também conhecido como letra C, 3V0 sobre 2. Tranquilinha, né? Basta saber aqui que o impulso é a variação da quantidade de movimento que você mata essa questão. Vamos para a próxima. Ó, uma bola de massa m é lançada verticalmente para cima, de uma altura h0 a partir do solo, chegando a uma altura máxima h. Devido à ação da gravidade, cuja aceleração é g, depois de algum tempo após o lançamento, a bola atinge o solo. Qual foi o trabalho realizado pela força gravitacional sobre a bola entre o lançamento e o instante que esta atinge o solo? Então a bola saiu de uma altura h0 aqui, né? Subiu, ó, subiu até uma altura h, né? A altura máxima ele fala que é h, e depois desceu, atingiu o solo, né? Depois ela desceu e chegou aqui, ó, vamos chamar isso aqui do nosso solo, ou seja, a altura 0.
né? Nosso referencial de altura aí. A partícula fez isso, né? Subiu e desceu. Ok? Beleza, qual que é a pergunta aqui, ó? Essa é pegadinha, né? Porque ele pergunta do trabalho realizado pela força gravitacional, ou seja, pelo peso, sobre a bola entre o lançamento, que é esse instante aqui, ó, entre o lançamento e o instante que essa atinge o solo, que é quando chega aqui na altura igual a zero, né? Ou esse instante aqui. Não é isso? Ele quer saber o trabalho realizado pela força-peso desde o lançamento até o final que a bola atinge o solo. Tá certo? Aí tem várias respostas aqui envolvendo, né, altura H, altura H0 e tal. Bom, toda questão de trabalho, gente, a gente tem que partir da definição de trabalho. Qual a definição de trabalho? Trabalho, ó, essa é para botar no sangue aqui, ó. Trabalho vai ser a variação de energia cinética, certo? Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Final menos inicial. Sempre que você vê delta, é final menos inicial. Tá certo? Isso tem que estar no sangue, ó. E lembre-se que é variação de energia cinética, não potencial. Tá certo? Ah, Fred, mas aqui, ó, tá tudo calculado em função da energia potencial, né? A energia potencial gravitacional é mgh. E aí, ó, se liga nessa dica aqui. Como o peso é uma força conservativa, só porque o peso é força conservativa, a gente pode escrever, e no nosso curso eu explico bem por que a gente pode fazer isso, a gente pode escrever o trabalho como menos a variação da energia potencial, certo? Ó, isso aqui vale para toda força, vale para qualquer força, certo? Agora, isso daqui, ó, isso daqui vale apenas para forças conservativas, que são aquelas que conservam a energia mecânica, né? A energia mecânica total é conservada. Quando o objeto cai, a energia mecânica dele não muda, tá? Isso vale para mola, isso vale para força elétrica também, ok? Então a gente pode usar isso, ó. O trabalho é menos a variação de energia potencial. Como é que você escreve isso aqui, ó? Menos o delta. Delta, como eu falei, é sempre o quê? O F menos o I. Só que isso está dentro do parêntese, né? Porque o menos está aqui fora. E aí, ó, você pode distribuir esse menos aqui e você inverte a ordem. E aí fica o I menos o F. Você pode, para a força conservativa, você pode usar essa expressão aqui do trabalho, fazendo energia potencial inicial menos energia potencial final, para calcular o trabalho. Beleza? Complicou um pouquinho, né? Esse jogo de sinais. Primeira vez que a gente vê, pode ser um pouco complicado, mas é muito importante isso daí estar no sangue, tá? E aí pronto, agora fica fácil matar a questão usando a expressão, né? Qual que é a energia potencial gravitacional inicial? Começou daqui, né? Então é mgh0. Começou de H0. Qual a energia potencial final? Se está na altura zero, menos zero. Então a resposta aqui vai ser simplesmente mgh0, letra E. Ah, Fred, mas ele foi lá em cima em H. Não importa. Quando você fala que o trabalho é delta, tudo que é delta só importa a posição, a situação final e a situação inicial. Ele podia ter ido na China e voltado. Só vale a situação final e a situação inicial. Beleza? Essa prova, ela pega nesse conceito de trabalho. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai ver que nessa mesma prova caiu uma questão que cobra aí essa definição de trabalho de uma força. Ok? Então, beleza, vamos que vamos para essa aqui. Essa aqui já é mais de hidrostática, né? Que envolve ali massa específica de um combustível. Vamos ver aqui, ó. Se trocarmos o combustível de massa específica de 0,73 gramas por centímetro cúbico por outro de massa específica 0,77 gramas por centímetro cúbico, qual será o aumento de peso em newtons observado no tanque de combustível de 50 litros? Então, ó, vamos pensar aqui um tanque de 50 litros. 50 litros. Ele troca o combustível, né? Inicialmente tinha esse, depois passa a ser esse. Ele quer saber o quê? Qual o aumento de peso?
né? Quanto aumentou esse peso aí. Bom, primeira coisa aqui que a gente tem que prestar atenção é a unidade, né? Veja que o volume aqui está em litros, e quando a gente fala da densidade, a gente coloca o volume em centímetro cúbico. Então veja, está em grama por centímetro cúbico. Como é que eu transformo isso para deixar ele com litro, né? Ou eu posso botar aqui esses 50 litros como 50 mil centímetros cúbicos. Mas eu vou fazer com a densidade aqui, ó. Basta, como isso aqui é uma fração, né? Para você transformar centímetro cúbico em decímetro cúbico, né? Que é litro, 1 decímetro cúbico, é a mesma coisa que 1 litro, né? Isso tem que estar no sangue também. Então o que é que eu faço? Para transformar centímetro em decímetro, como é cúbico, eu multiplico por 1000, né? Então centímetro cúbico vira decímetro cúbico. E grama multiplicado por 1000, como é uma fração, você tem que multiplicar em cima e embaixo. Senão ela muda o valor dela, né? Grama vira quilograma. Ou isso aqui é a mesma coisa que quilograma por litro. Assim você conclui, ó, que grama por centímetro cúbico é a mesma coisa de quilograma por litro. Tá? Inicial, a gente tinha um líquido, um combustível de 0,73 quilograma por litro, né? E na situação final, a gente tem um combustível de 0,77 kg por litro. Qual foi o delta aqui? A gente quer saber quanto aumentou, né? O delta foi 0,04 kg por litro. E aí agora é fácil, né? Como a gente tem 50 litros, né? 50 litros. A gente pode usar a formulinha de densidade igual a massa sobre volume, né? Ou massa, deixa eu passar uma linha aqui, ou massa igual a densidade vezes volume. Tanto faz, né? Como é que vai ficar aqui? Ó, massa, ó, a variação de massa é a variação de densidade, nesse caso aí, vezes o volume, né? Vai ficar assim, ó, a variação de massa é 0,04 kg por litro, né? Vezes o volume, que é 50 litros. Quando você fizer essa continha aqui, ó, você vai achar 2. Aí já tem a resposta aqui, né? Para pegar o desatento, mas cuidado, isso aqui deu o quê? Deu que unidade, né? Delta massa, variação de massa, isso é 2 quilos. Ele quer saber qual o aumento de peso, né? Então, delta P, precisa multiplicar isso por G, né? Delta M vezes G, que é igual a 20, agora sim, newtons. Essa vai ser a nossa resposta, letra B. Questão tranquilinha, né? Só cobrou ali um aumento de densidade com determinado volume, bem tranquilo aí, só tem que estar atento para não errar essa questão. Beleza? E também eu fiz de um jeito mais rápido, né? Se fosse fazer conta aqui com 0,73 vezes volume, depois 0,77, fica uma conta mais feia, maior chance de errar, mais tempo perdido, tá? Se ele quer saber o aumento, você já foca no aumento de densidade. Vamos para a próxima. Ó, essa aí foi uma questão que envolve ali densidade também, mas ela é mais de matemática do que de física e é uma questão bem tranquila, só tem um texto grande mesmo. Ó, a especificação da composição de um combustível comercializado no Brasil é de 27% de álcool e o restante de gasolina. Para testar os combustíveis nos postos, para saber se eles estão dentro da proporção, é utilizado um tubo de 100 ml, onde se coloca inicialmente 50 ml de combustível e completa-se o tubo com outros 50 ml de água. Tá? Então a gente vai ter um tubo aqui com 50 ml de água, água mais pesada, né? Vai ficar embaixo, e aqui em cima vai ter 50 ml de combustível, certo? De combustível. Sendo que o combustível, ele já falou, né? Que é mistura de álcool e gasolina. Considerando a densidade da água 1, a do álcool 0,80, da gasolina 0,70, após alguns minutos de repouso, pode-se medir a fração de gasolina no tubo. Para que o combustível esteja na composição especificada, tal medida deve corresponder a quantos mililitros de gasolina? Ó, se isso daqui, ó, bem tranquilo, né? Ele quer saber quantos ml de gasolina tem que ter aqui. Se isso aqui tem que ter 27% de álcool, o complementar disso aqui é o quê? 73% de gasolina. 73% de 50 ml, né? É bem tranquilo essa conta aqui. Você vai achar
36,5, né? 36,5 ml de gasolina, certo? Acabou a questão. Ele dá as densidades aqui, ó, tá, mas não serve para nada na questão, né? Para conta aqui não vai servir de nada. É só o método que ele usa para separar aí o álcool da gasolina, beleza? E aí pronto, resposta 36,5, letra B aqui. Questão super tranquila, só interpretação, tem que ler direitinho aí para conseguir matar ela. Beleza? Vamos que vamos. Ó, outra de mecânica. Uma bola de tênis de massa M igual a 60 gramas atinge uma parede vertical com a velocidade ortogonal à parede e igual a 108 km por hora. Ó, isso aqui, ó, você viu massa em grama, velocidade km por hora, provavelmente vai ter que converter, né? E esses números aqui já são manjados, né? Múltiplo de 36. Ó. 36 km por hora são 10 metros por segundo. Né? 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo. Então, ó, 108 km por hora, que é vezes 3, né? Km por hora. Vai valer o que, na verdade? 30 metros por segundo. E o outro número aqui, ó, 72 km por hora, vai ser o dobro de 36, né? Vai ser 20 metros por segundo. Tranquilo? Show de bola. Então, ó, a bola atinge uma parede com a velocidade de 30 metros por segundo e após a colisão, a velocidade da bola se torna 20 metros por segundo na mesma direção e sentido contrário ao da velocidade inicial. Então, ó, ela bateu inicialmente com 30 metros por segundo e depois ela voltou com 20 metros por segundo. Beleza? Tomando o eixo positivo na direção e sentido da velocidade inicial da bola, então positivo é isso aqui, ó, nesse sentido, da velocidade inicial da bola, qual é, em quilograma vezes metro por segundo, o impulso transmitido à bola à parede? Ó, outra questão de impulso, né? A gente viu o quê? Que impulso é variação da quantidade de movimento, né? Ou seja, o impulso vai ser mv final menos mv inicial. Certinho? Bota o m em evidência, né? Massa. Aqui, ó, tem que botar em quilo, né? Tá pedindo em quilograma aqui, ó. Então, 0,06, né? 60 gramas. Vezes velocidade final. Essa final aqui, ó, vai ser quanto, né? 20 no sentido oposto ao que ele chamou de positivo, né? Então, menos 20, ó, menos velocidade inicial. Essa é 30 positivo, né? Então, menos 20, menos 30. Vai ficar menos, né? Menos 50 aqui. 0,06 vezes 50. Se botar 100 sobre 2 aqui, né? 50 foi mais 100 sobre 2, fica 6 sobre 2, que é menos 3 kg vezes metro por segundo, também conhecido como letra B. Questões tranquilas, né? Tranquilas nessa prova aí, mas tem que treinar, fazer rápido, né? É o tipo de questão que tem que bater o olho e saber fazer. Não pode ficar demorando nessa questão aí. Vamos nessa. Ó, questão de soma de vetores. Sejam 4 forças agindo em um corpo, conforme indica a figura abaixo. Os módulos de F1 e F2 são iguais a 5 newtons. F1, 5, F2, 5. E os ângulos mostrados entre as retas na figura são todos iguais a 45 graus. Qual é, em Newton, o módulo da força resultante, R? Força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força 4. Somando as 4 forças vetorialmente, né? Ó, já mata logo F1 e F2, que são iguais em módulo e em sentidos opostos, né? Mesma direção e sentidos opostos. Então, F1 com F2 já se cancelam. A gente fica somente com F3 e F4, né? Ó, aqui ele não deu diretamente o valor de F3 e F4 no enunciado, mas a gente consegue inferir aqui por causa desse valor de 45 graus, tá? Vou fazer do jeito demorado e depois eu vou fazer o pulo do gato, que você mata a questão em 5 segundos. Ó, o jeito demorado é você calcular aqui, ó, essa força aqui é 45 graus, então F3 vai ser a força 2, né? F2 vezes cosseno de 45, né? Então F3 vai ser
5 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Né? Lembrando que essa força 3 vai ter uma componente assim e uma componente assim. A F4 vai ter uma componente assim e outra componente assim. Né? Como F4 vai ser igual a F3, pelo desenho aqui dá para matar isso, né? A gente sabe que essas componentes horizontais vão se anular, vão sobrar somente as componentes verticais que vão se somar, né? Então, eu preciso calcular essa componente da F3, vou chamar de F3Y, né? Vai ser o quê? Como esse ângulo é 45, vai ser a F3 vezes cosseno de 45 de novo, né? Vai ficar F3, que é 5 raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Né? Quando você fizer a conta aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, vai cortar com esse 2 aqui de baixo, 5 sobre 2, cada força dessa, né? E aí eu tenho que somar, ó, F3Y mais F4Y é igual a 5 sobre 2 mais 5 sobre 2, que vai dar 5. Né? 5, letra B de bola. Esse é o jeito demorado, né? Que você pode se atrapalhar na conta aí. Qual o jeito rápido de fazer? Ó? Você fazer geometricamente. Ó. Você já olhar para F3 e F4 e saber que as componentes verticais as horizontais, desculpa, vão se anular. A gente vai ter somente a componente vertical. E você passando essa linha aqui, ó, você já vê que a componente vertical vai ser metade dessa força aqui da F2. Né? E se você vai somar duas metades, no final das contas você vai achar a própria F2. Né? E aí você acha que a resposta, como F2 é 5, né? Você já acha também a resposta de 5 newtons. 5 newtons. Beleza? Então, um jeito rapidão de fazer essa questão aí é sem fazer conta nenhuma, só geometricamente ali você já poderia matar. Tranquilo? Show de bola. Vamos nessa. Outra questão que envolve densidade aqui, hidrostática, né? Ó, uma esfera oca, vácuo dentro de aço, densidade 7,8 gramas por centímetro cúbico, de raio externo igual a 5 centímetros, funciona de maneira neutra, dentro de água pura, densidade 1 gramas por centímetro cúbico. Qual é a fração de aço? Fração de aço é volume de aço sobre o volume total dessa esfera em percentagem. Tá? Bom, o que é isso aqui, né? Flutua de maneira neutra dentro de água pura. A gente tem a água aqui, ó. A gente tem a água aqui, a esfera está aqui dentro de água, né? Não é boiando fora. Se ela está de maneira neutra, quer dizer o quê? Que o peso é igual ao empuxo. Peso é igual ao empuxo, tá? Peso é igual ao empuxo. E aí você escreve as duas expressões, né? O peso é massa vezes gravidade. O empuxo tem que estar no sangue, que é densidade do líquido vezes volume submerso vezes gravidade. Tá? Essa massa aqui, ó, da esfera, como ele deu a densidade do aço, né? A gente vai escrever como densidade do aço vezes volume, tem que ser o quê? O volume do aço, né? Aqui não importa a parte oca da esfera que é dentro dela. Vezes a gravidade, igual a densidade do líquido vezes volume submerso. O que é volume submerso? É volume total, né? Total da esfera aqui está dentro da água. Vezes gravidade. Cortou gravidade, né? Já vai matar a questão, ó. O que é que ele quer saber? VA sobre V total. Então eu passo aqui para baixo e jogo isso aqui para lá, né? Vai ficar assim. VA sobre V total é igual a densidade do líquido sobre densidade do aço. Tá certo? Nessa questão você nem usa o raio, né? Não precisou aqui calcular os volumes, porque ele já quer a fração. Então a fração dos volumes aqui vai ser justamente a fração entre as densidades, que vai ser aqui no caso, densidade do líquido 1 sobre 7,8, que é a densidade do aço. Ah, mas está em grama por centímetro cúbico. Não importa, ela só tem que estar na mesma unidade. Fazendo essa continha aqui, você vai achar aproximadamente 0,13, né? Que equivale a 13%, letra C de casa. Beleza?
Questãozinha de empuxo tem que matar com essa expressão aqui, ó, dVg igual a dVg. A diferença é você saber quais são as densidades e volumes que você vai colocar em cada lugar. Recapitulando, no peso, você coloca a densidade do aço, densidade do material ali, vezes o volume do material que tem peso, né? Ou seja, o volume do aço. Que nem se é um navio flutuante, você vai pegar o volume do aço que tem naquele navio. Densidade do aço, se for todo de aço, né? O que nunca é verdade. Agora, para o empuxo, você usa a densidade do líquido e só o volume que é submerso, que está submerso nesse líquido. Tá bom? Por isso que dá aí os 13%. Ok? Mais um aqui, ó, que a gente vai ter que usar aquele conceito de trabalho que eu falei na outra questão. Quero ver quem lembra aí, ó. Um corpo de massa igual a 20 kg se movimenta no plano horizontal de oeste para leste. De oeste para leste. Oeste para leste. Com velocidade igual a 14,4 km por hora. Ó, isso aqui, ó, já tem que transformar para metro por segundo, né? Isso aqui é um múltiplo de 3,6, né? Você já vê na cara que é 3,6 vezes 4, né? Porque 3,6 vezes 2, 7,2. 7,2 vezes 2, 14,4. Então isso aqui nada mais é do que 4 metros por segundo. Pratica essa conversão rápida que você vai ganhar muito tempo na prova. Então, ó, inicialmente ele está com 4 metros por segundo de oeste para leste. Uma força variável passa a agir sobre esse corpo de modo que o trabalho total realizado por ela é de 90 joules. E o corpo se move agora de sul para norte. Então depois ele ficou assim, bem torto aqui, mas ok. De sul para norte. Velocidade final. Tá? Desprezando todas as forças dissipativas, qual é o modo da velocidade final do corpo? Qual é esse VF aqui? Ele mistura essa parada de direção, que mudou a direção e tal, só para confundir sua cabeça. Porque se você está seguro no que eu falei, que o trabalho é a variação da energia cinética, beleza? Só um adendo aqui, tá? Esse trabalho, vou até botar aqui, da força resultante, tá? Porque às vezes ele pergunta o trabalho de uma força só. Aí você não pode usar, quando tem mais forças envolvidas, você tem que considerar o trabalho de cada força para achar a variação de energia cinética, tá? Só essa consideração. Nessa questão, como só tem uma força envolvida aí, que é essa força variável que ele fala, tá? Então, tranquilo, o trabalho vai ser a variação de energia cinética, tá bom? Então, bem tranquilo, ó. Trabalho é 90, né? Aqui vai ser mv, botar m sobre 2 em evidência logo, ó, que é mv quadrado sobre 2, né? Vai ser v final ao quadrado menos v zero inicial ao quadrado. Ou seja, a variação de energia cinética. Ah, mas a direção mudou. Mais uma vez, não importa, tá bom? Então, ó, 90 é igual a massa sobre 2, 20 sobre 2, né? 10. VF a gente não sabe, a gente quer descobrir, né? É o que a questão pergunta. Menos velocidade inicial ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, né? Resolvendo isso aqui, ó, passando 10 para baixo, vai virar 9. Jogo 16 para lá. Você vai achar VF igual a 5 metros por segundo. Letra D de dado. Você viu que é uma prova de pouca conta, né? Nesse assunto de mecânica, pelo menos. Tem pouca conta aí, é fazer rápido, mas você tem que estar muito seguro no conceito. Beleza? E aí, vamos para a última questão desse vídeo, tá? E se você gostou, não esqueça aí de deixar aquele like, tá? Se você está aqui até agora vendo resoluções, pô, vale a pena, né? Deixa aquele like aí, comenta também se você gostou das resoluções, se inscreve no canal, que isso tudo ajuda bastante a gente aqui. Beleza? Bora lá resolver a última questão. Ó, uma haste de massa desprezível e comprimento igual a 2 metros está apoiada sobre uma pequena protuberância na parede e presa, protuberância aqui, ó, apoiada na protuberância, e presas em sua extremidade a uma corda L1, de comprimento igual a 2,5 metros, que por sua vez está presa à parede vertical a uma altura de 1,5 metros acima do ponto de apoio da haste, como pode ser visto na figura abaixo. Tá? E aí ele coloca, né, uma caixa de massa M, 30 kg, é presa na haste exatamente sobre o seu ponto médio. Se o sistema está em equilíbrio estático, né, questão de estática, qual a tensão na corda L1 em Newton? Ele quer saber qual é a tensão, qual é a força, né, que está agindo nessa corda aqui. Beleza?
Então, bora lá. Geralmente, nessas questões que tem um ponto de apoio, né? O mais fácil é você pegar a barra aqui, né? Considerar que esse é o seu ponto de apoio, né? Chama de ponto O, geralmente. E fazer a equação que a soma dos momentos em relação ao ponto O tem que ser zero. Momentos ou torques, né? Tanto faz. A soma dos torques ou dos momentos. Como a barra aqui tem massa desprezível, a gente só vai ter que forças, né? A gente só vai ter a força aqui da massa M, né? Ou seja, o peso dessa massa aqui. E a gente vai ter, ó, a atração. Certo? A atração aqui, ou tensão, tanto faz, né? Vou chamar aqui de T. Beleza? Está inclinada aqui nesse ponto. E tem as reações aqui, mas como a gente está calculando as reações em relação ao ponto O, a gente não precisa considerar essas forças aqui, porque o momento das forças de reação aqui vão ser zero. Né? Então fica mais fácil a gente considerar os momentos em relação ao ponto O, que a gente não precisa estar pensando aqui em reação, quanto deixa de ser. Tá bom? Então, ó, o que é que a gente vai ter, né? Primeiro, esse peso aqui, né? Como a gravidade é 10, esse peso aqui vai ser 300 newtons. E essa tração aqui eu não sei ainda, tá? Então, bora ver. A soma dos momentos é zero. Vou considerar positivo para baixo, negativo girando para cima, tá? Pura convenção. Então, ó, soma dos momentos é igual a zero. Esse momento aqui, ó, cada momento é força vezes distância, né? 300 vezes distância ao ponto O, 1 metro, certo? Você pode igualar, né? Iguala o momento para um lado ao momento para o outro lado. Ao invés de fazer negativo, igualar a zero. Qual vai ser esse momento aqui, ó? Aqui, gente, para você calcular o momento em relação ao ponto O, como a barra está aqui horizontal, só importa a componente TY, né? Essa aqui é a nossa TY. TX não importa, porque TX não tem momento em relação ao ponto O. A distância da linha de ação da força ao ponto O é zero. Ela não tende a girar, né? A nossa barra. Não tende a girar. Só quem tende a girar é a componente vertical TY. Tá? Então, só ela que entra na conta. TY vezes, que distância aqui? 2 metros. Né? De uma ponta a outra da barra, 2 metros. Com isso, a gente acha que TY é igual a 300 sobre 2, 150 newtons. E se você for afobado, já vai ter... Ah, não, até que não tem, né? Foi gente boa você escrever essa questão. Não tem o 150. Tá? Porque não é a resposta. Ele não está perguntando TY. Ele está perguntando o T, né? Qual que é essa componente aqui, tá? Então a gente vai ter que fazer semelhança aqui de triângulo, né? Usar uma trigonometriazinha aqui, ó, para calcular a nossa tração. Veja, esse triângulo aqui não é semelhante a esse aqui, ó. A esse aqui, que tem todas as medidas. Então, ó, esse lado aqui vertical é o TY, que é o que a gente sabe que é 150, né? E a gente quer saber a hipotenusa, a gente quer saber a tração, né? Então vai ficar assim, ó, TY sobre T, né? Esse lado aqui sobre T vai ser igual a esse lado aqui, né? Porque TY tá para esse lado aqui, 1,5 dividido pela, se T é a hipotenusa aqui, a gente vai pegar a hipotenusa desse triângulo, 2,5, né? E aí com isso, ó, a gente vai achar, ó, 150 é TY, né? Sobre T é igual a 1,5 sobre 2,5. Quando você fizer as contas aqui, você vai achar T igual a 250 newtons, também conhecido como letra C. Beleza? Show de bola? Então, 2 pontos de atenção aí, né? Igualar os momentos, usar a equação certa para matar a questão, e depois, a partir de TY, você achar o valor da tração. Tem outra maneira de fazer também, né? Se você usar a trigonometria desde o começo, mas fica à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. Tá bom? E é isso, matamos as questões aí de mecânica hidrostática. Segue a gente no Instagram aí, @Professor Friedman, tá? Eu posto muito conteúdo lá sobre a Petrobras, tiro dúvida, coloco caixinha para interagir com vocês, tá? Já tem muito conteúdo interessante sobre a Petrobras lá nos destaques do Instagram, então não deixe de conferir lá. E se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato aí, ou pelo e-mail que está aí na tela, ou pelo nosso site, professorfriedman.com.br. Beleza? Lembrando, deixa aí seu like, se inscreve no canal
comenta e até a próxima. Fui!